Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um... Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Olha, ele está até escrevendo aqui, isso porque aí. A gente não pode esquecer disso. Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E não adianta somente conhecer se a gente não viver a palavra de Deus. Mas antes da gente ir para o nosso estudo, eu queria falar com você a respeito da nossa comunidade Crer. Nós temos duas comunidades, uma em espanhol e outra em português, e com dias diferentes e horários diferentes. Então, se você quiser acessar o espanhol também, sempre com o mesmo ID, com a mesma senha, sempre por Zoom. E aí, no Crer, que é o conectar, relacionar, ensinar e restaurar, é o que nós queremos fazer um grupo cada vez mais coeso, para que a palavra do Senhor possa estar sendo entronizada nas nossas vidas. Não só aprender, mas caminhar juntos para viver muito mais. E também convidamos a todos a participarem, né, da nossa rede social, tanto no YouTube quanto no Instagram, para que você possa rever os estudos e também ver mais algum conteúdo que nós vamos colocando, e principalmente na Rádio Vineyard, radiovineyard.com pela internet, você tem essa rádio 24 horas por dia de muito louvor e adoração, e também aprendendo a ouvir o louvor em todas as línguas, para que alcance todos os povos, em nome de Jesus. É assim. Bom, nós começamos a semana passada um estudo sobre salvação. A gente estava falando sobre salvação, né? E nós falamos o que significa salvação. Se o homem tinha necessidade, ou se a gente tinha necessidade de salvação, ou se o homem precisava ser salvo. Bom, se você acha que o homem não precisa ser salvo, ou se você acha que o homem não necessita de salvação, realmente esse não é o canal ideal para você, porque, na verdade, nós cremos num Deus, nós cremos num único Deus, nós cremos em Jesus, que é o único que nos leva até Deus, e nós cremos que temos o Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Temos a Bíblia como a nossa bússola, como a regra para aquilo que a gente vai viver nesse mundo, e não falamos de religião, falamos de um Deus poderoso. Então, se você não crê que você precisa de salvação, se você não crê que existe uma vida depois dessa vida que você está vivendo agora, então não perca o seu tempo, né? Mas fica à vontade aí, se quiser continuar com a gente, vai ser um grande prazer. Bom, nós falamos na semana passada, antes de continuar, eu queria pedir que você estivesse anotando os versículos, que são muitos versículos que a gente tem aqui, porque isso aqui é um estudo, né? Isso não é uma pregação, é um estudo. E depois você pode mandar suas dúvidas ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou e-mail da rádio, como você quiser. Você pode mandar suas dúvidas. Ou depois da gravação, a gente abre um espaço. Se você tiver dúvida já no momento, você já entra e a gente vai tentar esclarecer. Sempre dentro da palavra. Tem algumas coisas que a gente não... que são inegociáveis, né? Por exemplo, a nossa fé nesse Deus, né? A manifestação do Espírito Santo na nossa vida, isso é inegociável. A Bíblia como regra de fé e bússola para a nossa vida, isso é inegociável. Agora, todas as outras coisas a gente pode negociar. Todo o resto é negociável, tá bom? Bom, nós falamos sobre isso. Eu não sei se você leu todos os textos. Se você se você não participou do primeiro estudo, ele está aqui no YouTube. Você pode entrar lá e rever, ou ver ou rever quantas vezes for necessário e tirar todas as suas dúvidas. Bom, hoje nós vamos continuar e, em nome de Jesus, a gente pretende terminar hoje esse tema, esse assunto, né? Mas nós vamos começar falando o que é o pecado. Como é que eu vou ser salvo de alguma coisa que eu não sei o que é? Então, nós vamos começar conceituando o que é o pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 4.
Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça. Então, nós temos um estudo que nós falamos sobre se nós estamos debaixo da lei ou se estamos debaixo da graça. E aí você vai ver que nós estamos debaixo dos dois. Da lei moral, não da lei mosaica, mas da lei moral, né? E estamos debaixo da graça. E uma não sobrepõe a outra, e uma também não anula a outra. Então, o pecado é quando você transgride a lei de Deus, é quando você vai contra aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Então, por exemplo, se você tem raiva de uma pessoa, né, e Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você está com raiva do teu próximo, você está transgredindo uma lei. Você está transgredindo aquilo que Deus, ou aquilo que Jesus deixou como ensinamento para nós. Então, isso se chama pecado. Então, pecado é quando você está fora da lei, fora da vontade de Deus. Salmos capítulo 117, versículos 7 e 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Ou seja, aqui Davi está falando de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, as suas obras são verdade, não tem mentira. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós temos o Espírito Santo, nós não podemos andar em mentira. Nós não podemos andar em injustiça, porque ele fala aqui que Deus é justo. Fiéis todos os seus preceitos, tudo aquilo que ele determinou, ele segue à risca. Ou seja, a lei de Deus ela é imutável, não tem o que mudar. Não, sabe o que é, pastor? É que agora, no nosso tempo, querido, a lei de Deus é lei de Deus. Não matarás, continua sendo não matarás. É assim. E a lei de Deus, ela ultrapassa os tempos. Então, ela não vai ficar parada, né? E ela não vai se adequar aos tempos. Por quê? Porque nós vimos naquele estudo que nós fizemos, que está aí no YouTube também, sobre os atributos de Deus. Deus, ele é imutável. Deus não muda. Imagina se você tivesse um Deus que uma hora ele pensa de um jeito, outra hora ele pensa de outro. Não, a regra é única, a lei é única. Não é como a lei do mundo, que sempre ela pode ser revogada, não. Ela sempre pode ser adequada, ela sempre pode ser manipulada. A lei de Deus, não. Então, as coisas que Deus faz são perfeitas, ok? 1 de João, capítulo 5, versículos 17 e 18. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, aí a coisa começa a pegar, né? Injustiça é pecado. Se você pratica injustiça, ou se eu pratico injustiça, nós estamos em pecado. Então, não existe um meio termo. Por quê? Porque Jesus fala aqui, através de João, aquele que nasceu de Deus o guarda, Deus o guarda, e o maligno não toca. Ou seja, se nós somos nascidos de novo, se nós temos um novo nascimento, se a gente tem uma nova vida, a gente não vive no pecado. A gente realmente está naquele processo de transformação. Então, em nome de Jesus, né?
nós temos que ter uma vida transformada. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que deixar de fazer as coisas erradas que nós fazíamos, né, antes de aceitar Jesus. Muitas pessoas, a gente vê que muitas pessoas buscam um Deus ou um evangelho de comodidade. Ou seja, quando é cômodo para ele dá um 71 aí na Bíblia e não é assim que funciona. Não importa quanto de razão você acha que você tenha. O que importa é o que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz que se você é nascido de novo, você não vive no pecado. E ela fala aqui claramente que a injustiça também é pecado. E o pecado, Deus vai acabar com ele. Oh, pastor, verdade, verdade, Deus vai acabar com ele. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Esse Deus poderoso. Ou seja, a presença do pecado, ela vai sair do nosso meio. Isso significa que o pecado e o seu originador, que é Satanás, serão eliminados. Eliminados para sempre. Ele e todos aqueles que compactuam da linha de trabalho deles. Ou seja, se você não é de Deus, você é do diabo. Não tem meio termo. Se você é de Deus, você não pode viver no pecado. Então, sabe, eu posso até contar para vocês que eu já fiz alguns aconselhamentos de pessoas que falam assim, não, pastor, sabe o que é? O meu noivo, ele não é cristão, mas olha, sabe o que vai acontecer? Eu vou trazer ele para Jesus. Desculpa, isso é julgo desigual. Você não pode ir no prostíbulo se prostituir porque você quer levar a palavra de Deus lá para as prostitutas. Não é assim que funciona a coisa. Não é assim. Ou seja, Deus é santo e ele não compactua com o pecado. E ele vai esmagar, ele vai aniquilar, ele vai acabar com o pecado e todos aqueles que estão juntos com o pecado. Satanás, os seus demônios e todos aqueles que mentem, que praticam injustiça, que pecam, todos aqueles. Oh, pastor, mas será que não vai ter uma chance, uma oportunidade? Não, oportunidade você tem agora. Agora de aceitar Jesus e começar uma vida nova. Essa é a oportunidade que você está tendo. Se você não aproveitar, sinto muito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, a morte é o último inimigo. Quando Paulo fala aqui para os coríntios, ele está falando dessa nossa primeira morte. Não é da segunda morte. É da primeira morte. Então, o inimigo vai ser destruído, ou seja, Satanás vai ser destruído. Então, você e eu temos essa oportunidade. Essa morte vai ser destruída, né? E a gente vê aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, Pedro afirmando isso. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, a morte vai ser destruída. O que vai acontecer? O cumprimento da promessa. E qual é a promessa? A promessa é de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde vai ter justiça, de um lugar onde não vai ter dor, de um lugar onde não vai ter tristeza. É esse lugar. E quando a gente fala de salvação, nós estamos falando disso. Pastor, será que você não está pensando aí na Alice do País das Maravilhas? Não, querido, não estou não. Se você não acredita, tranquilo, nós não vamos brigar por causa disso. Aliás, eu nem vou discutir com você, né?
Porque, na verdade, isso é alguma coisa pessoal. Eu não quero te convencer de nada, assim como você não vai me convencer que Deus não é Deus e que salvação não existe, que a eternidade também não existe. Você não vai me convencer disso. Então, nós não vamos nem começar a discutir isso. Agora, se você crê que a Bíblia é a regra de Deus, escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo, que tudo que está ali é imutável, tudo que está ali é para que você e eu sejamos edificados e conquistemos a salvação, perfeito. Conquistemos a vida eterna, perfeito. Pode até ter a gente discutir se a nova terra vai ser essa terra, se vai ser em outro lugar, se vai ser em outra dimensão. A gente pode até lucubrar algumas coisas desse tipo, não é? Mas se a Bíblia disser que a nova terra é aqui, é aqui. Se a Bíblia disser que a nova terra é em outro lugar, vai ser em outro lugar. A Bíblia não diz onde vai ser, tá? Mas pode ter outras interpretações. Na verdade, quando a morte for destruída, Deus ele vai salvar você e eu e tirar você e eu do pecado, do meio do pecado, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? E Paulo continua aqui em Romanos capítulo 14, versículo 23. E tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, se você quiser conquistar a tua salvação no teu braço, se você quiser conquistar a tua vida eterna fazendo boas obras, desculpa, você está no pecado. O que nos leva à salvação é essa fé. Fé num Deus poderoso, fé num Deus amoroso, num Deus misericordioso que mandou seu filho para morrer por você e por mim. É essa fé. Então, de verdade, tudo que é feito no nosso braço, do ponto de vista espiritual, evidentemente, não é isso que nós estamos falando aqui, né, é pecado. O que não vem da nossa fé, da nossa certeza de que Deus vai fazer, então, é pecado. Romanos capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Ou seja, alguém perguntaria, né? Pastor, mas como é que ficam os índios que não ouviram falar? Pois é, eles estão sem lei, né? Na verdade, sem conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você vai ser julgado com aquilo que você conhece. Mas se você tem o conhecimento, você vai ser julgado pelo conhecimento que você tem. E aí, você poderia dizer para mim assim, mas pastor, a gente vê tanto pastor, bispo, apóstolo, semideus falando tanta bobagem. Pois é verdade. Mas é alguma coisa que você e eu não vamos conseguir mudar. O que a gente tem que mudar? Eu tenho que mudar a mim e você tem que mudar você. Eu tenho que olhar para a minha vida e você olhar para a sua vida. Não importa o que as pessoas estão fazendo de errado. A gente tem que olhar como referência daquilo que a gente não deve fazer. Então, o pecado, ele é alguma coisa contra Deus. E você vai ser julgado por aquilo que você não conhece ou por aquilo que você conhece. Aqueles que não conheceram vão ser julgados. Alguém vai dizer assim, pastor, mas e uma criança que nasceu e com 8 dias morreu? Ela vai para o céu? Pois é, querido. Ela tem o pecado original. Agora, o que vai acontecer com ela? Eu creio num Deus justo. Você não crê num Deus justo? Pois é. Eu creio num Deus justo. Ela conhecia a Jesus? Não. Com 8 dias, ela não conhece a Jesus. Ela teve a oportunidade
de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? Não, não teve. Pois é. Deus vai julgar conforme o conhecimento dela. E com conhecimento, quando você conhece, ainda que você diga assim, pastor, mas eu conheço bem pouquinho da palavra de Deus. Pois é, querido, Deus vai te julgar conforme esse pouquinho que você conhece. Se você conhece um pouquinho e não vive nada, você tem um problema, assim como eu teria um problema também. Viver a palavra de Deus não é para fraco, é para forte. E não é fácil, é difícil. Né? Mas nós temos o Espírito Santo que está com a gente, nós temos um Deus que manda os seus anjos ao nosso favor. Para quê? Para que a gente possa viver essa palavra. E a gente vê lá em João capítulo 9, versículo 41. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste em vós o pecado. Ou seja, se você enxerga alguma coisa, já está subsistindo em você o pecado. Assim como em mim. Então, quando você conhece alguma coisa, é como lei de trânsito, né? É como lei de trânsito. O guarda ele não vai perguntar, ou não adianta você falar para ele assim, mas sabe, o farol estava vermelho, mas como não vinha ninguém, eu passei. Qual é a lei? A lei é, farol vermelho, você não passa. Mas eu não sabia. Pois é, você não sabia, isso é um problema seu. Você tinha que saber para você ter habilitação. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Pastor, mas olha, eu vou na igreja não faz nem uma semana. Não importa. Você conhece Jesus? Você está indo na igreja para quê? Se você conhece a Jesus, se você aceitou Jesus, você já tem que começar a caminhar com ele. Ou seja, você tem o conhecimento. E Jesus ainda fala para nós um pouquinho mais aqui em Mateus capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, Jesus está falando aqui daquelas pessoas que não querem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Daquelas pessoas que não querem ser curadas do seu pecado. Pastor, mas existe isso? Existe. Existe. Existem pessoas que vivem na prostituição que querem continuar vivendo. Mas eu aceitei a Jesus. Pois é, querido, você aceitou Genésio, porque Jesus não vai com você no lugar de prostituição. Pessoas que têm que ser curadas da mentira, que fala mentira. Pessoas que têm que ser curadas da soberba, que é arrogante em cima das outras pessoas. Então, Jesus está falando aqui dessas pessoas que não querem ser curadas. Vai na igreja, ouve pregação pelo YouTube, por onde quer que seja, mas não tem uma transformação na sua vida. Não começam esse processo de transformação. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Esse pendor da carne é o desejo da carne, a vontade de você fazer aquilo que te dá vontade, aquilo que te dá prazer, independente. Você não quer saber se Deus aprova ou não, você quer fazer. Então, o pendor da carne, o desejo da carne é inimizade contra Deus. Isso o nosso desejo carnal é inimizade de Deus. Então, desculpa, muitas pessoas falam para mim, não, pastor, porque Deus fala comigo, eu ouço Deus, eu ando com Deus, e o cara só faz coisa errada. Desculpa.
quem está falando com você seguramente não é Deus. E se não é Deus, você imagina quem seja? Pois é, eu imagino. Ou seja, o poder que o pecado tem, o poder que o pecado tem de levar você e eu para o inferno, o poder que o pecado tem de colocar você e eu contra Deus, de ter inimizade com Deus. Esse é o pecado. Agora a gente sabe o que é o pecado, né? E sabe que o pecado nos põe contra Deus. Então, você e eu temos que tomar algumas decisões aí na nossa vida. O que a gente vai fazer com esse negócio aí, né? Não adianta a gente ficar fazendo estudo aqui toda semana, né? Se isso a gente só está marcando ponto, se não está tendo vida transformada. Bom, mas a boa notícia é que o plano de Deus é para que você e eu sejamos salvos. Deus, ele não quer que o mundo pereça, ele não quer que o homem vá para o inferno. Se ele não quer que o homem vá para o inferno, por que ele não salva todo mundo? Pois é, querido. Pois é. Como nós vimos lá nos atributos de Deus e vimos que ele é justo, e nessa justiça ele te deu a liberdade de escolha, que muitos gostam de chamar de livre-arbítrio, né? Essa liberdade de você escolher o que você quer fazer, ele não pode te obrigar a ir para o céu. Você tem que decidir ir para o céu. Então, o plano dele é que você e eu sejamos salvos. Agora, para que a gente seja salvo, nós temos que tomar a decisão. Então, só para que você veja como Deus quer que você e eu sejamos salvos, Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Pois é, esse Deus, ele tanto quer que você e eu seja salvo, que ele nos deu o Espírito Santo. Um Espírito que intercede, um Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas. Então, quando você fala assim, com certeza você já deve ter falado alguma vez na vida. Eu já falei algumas vezes. Porque a carne é fraca. A carne é fraca? Pois é. Se você tem um Espírito Santo, ele te assiste na tua fraqueza, né? O Espírito Santo, se está dentro de você e de mim, né? Ele nos ajuda. E ele intercede por nós. E a palavra diz com gemidos inexprimíveis. Então, o plano de Deus é que você e eu sejamos salvos. Porque se não fosse isso, ele não tinha mandado o filho dele. Se não fosse isso, ele não tinha colocado ou mandado o Espírito Santo. Lá no Pentecostes, lá em Atos 2, ele não teria mandado. Mas ele fez tudo isso para quê? Então, por que ele não salva? Porque você tem que decidir. Eu tenho que decidir. Ele espera que você e eu decidamos. E isso independe de igreja, independe de denominação, independe de religião. Isso depende única e exclusivamente da tua e da minha relação com esse Deus. E aí a gente vê, né? Primeiro, muitos perguntariam: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar desse amor? E a gente vê lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. De Cristo. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou seja, quem pode nos separar, né? A nossa separação é feita somente por nós mesmos, pela decisão errada que você e eu tomamos. Quem pode nos separar deste amor?
Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, quem nos amou? Deus. Então, nós somos mais que vencedores? Sim. Nós temos esse amor de Deus? Sim. Se nós somos seus filhos. E, de novo, pastor, você vai falar de novo? De novo, eu vou falar. De novo. Deus, ele criou a humanidade, ele criou criaturas. Só tem uma forma de você e eu sermos filhos de Deus, aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não existe... quando alguém fala assim, porque todos são filhos de Deus. Não. Todos são criaturas. Os filhos são aqueles que aceitaram a Jesus. Nada mais. Então, este amor que Deus tem por nós, eu posso dizer que todas as coisas que nós temos, nós vamos ser mais que vencedores. Nós vamos ser mais que vencedores se nós estamos junto com Ele. Se não estamos junto com Ele, querido, não adianta, você pode fazer o que você quiser. Pode botar o adesivo no carro, Deus é fiel, você pode andar com a Bíblia embaixo do braço, você pode fazer o que você quiser. Isso não significa que você está com Deus. O estar com Deus é ter a Jesus na nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Qual é a nossa fortaleza? A minha fortaleza é o meu conhecimento, são os diplomas universitários que eu tenho, é a conta bancária. Qual é a minha fortaleza? Se a minha fortaleza é o Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas. Todas as coisas. E quando você fala uma coisa dessa, aí tem aqueles que começam a pensar, então eu posso ter 2 carros, um iate. Pode. Mas se você tem a tua fortaleza em Deus, se você tem Deus sobre todas as coisas, isso aí não vai ser prioridade para você. Seguramente que não vai ser prioridade. Agora, se isso hoje é prioridade na sua vida, você tem que questionar quem é a tua fortaleza. Em segundo lugar, quem vai nos condenar? Quem é que tem o poder de condenação? O único que tem poder de condenação é Deus. Ninguém pode nos condenar. O único que tem poder e autoridade de perdoar pecados é Deus. Você vai em todas as outras religiões que tem por aí, né, os líderes dele, eles não têm esse poder. Ninguém tem esse poder, somente Deus. E a gente vê isso em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque através de Jesus Cristo nós somos justificados, nós somos limpos, nós somos lavados, nós saímos daquela vida de pecado imundo, aquela imundície que a gente estava, e somos lavados pelo sangue de Jesus. Imagina essa cena, você imundo, sujo pelo pecado, você é lavado pelo sangue de Jesus e você se torna mais branco do que a neve, alvo mais que a neve. Você já pensou nisso? Essa justificação só pode ser feita através de Jesus Cristo. Não é através das minhas obras, através do meu intelecto, do meu conhecimento, da minha força, porque eu sou bom para chuchu. Não é nada disso. Ou porque eu sou pastor. Não é nada disso. Só pode ser feito através de Jesus Cristo. Quem vai nos condenar? Em terceiro lugar, quem tentará acusação contra os eleitos
de Deus. Primeiro, nós temos que conceituar aqui eleitos, né? Todos nós fomos eleitos, fomos predestinados a sermos salvos. Todos nós. Ah, pastor, e por que nem todo mundo é salvo? Pois é. Por que nem todo mundo é salvo? Porque você e eu, perdão, você e eu, nós temos o direito de escolher. Mas, desde a fundação do mundo, Deus já tinha no coração dele que você e eu iríamos passar toda a eternidade com ele. Tanto é que se Adão e Eva não tivessem pecado, se eles não tivessem pecado, a gente estaria na eternidade com Deus. A situação seria completamente diferente. Então, os eleitos de Deus são aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. Ah, pastor, mas eu acredito. O diabo também acredita. Você tem que aceitar o sacrifício de Jesus. Você tem que aceitar Jesus, tem que pedir perdão pelos seus pecados e tem que começar uma nova vida. Mas quem tentará acusação? A gente vê lá em Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Nós somos justificados porque somos filhos. Os filhos de Deus são justificados. Então, quando você pega um texto fora do contexto, então você pega só uma frase, tudo posso naquele que me fortalece, ou eu sou mais que vencedor, e para por aí, mas o versículo continua, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, não na minha força. Então, se você pega parte do versículo, ou fora do contexto, você vai achar que é para todo mundo. É Deus quem os justifica. Mas justifica quem? Os filhos de Deus. Em quarto lugar, quem pode ser contra nós? Quem é que vai se levantar contra nós? Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que a gente vai dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é para quem? Para os seus filhos. Quem será contra nós? Quem pode ser contra nós? O pecado. O pecado pode ser contra nós. O inferno pode se levantar contra nós. O diabo, ele pode se levantar, ele pode fazer coisas contra nós. Mas se você é filho, se eu sou filho, nós somos justificados e nós somos blindados pelo sangue de Jesus. O ser cristão, o seguir a Deus, não significa que você e eu, nós não vamos ter problemas. Mas isso vai acontecer se você e eu formos filhos, se nós formos de Deus. Se nós não somos de Deus, querido, não tem outra saída. Você vai estar sujeito a todas as intempéries do inferno na tua vida. Bom, mas me diz aí qual é o método. Tem uma fórmula secreta para a salvação? Tem. Antes da gente ver essa fórmula secreta, a gente precisa saber o que Deus fez. O que Deus fez para que você e eu pudéssemos ser salvos? A gente vê isso lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê. O crer aqui não é simplesmente achar que existe. Não, é crer significa caminhar, andar com ele. Né? Ou seja, ele
que Deus fez? Ele nos deu perdão do pecado. Através de quem? Através de Jesus, que veio, viveu, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Ele nos garantiu a vida eterna. Ok. Então tá bom. Já sabemos o que Deus fez. Tá bom. E o que eu devo fazer? O que eu devo fazer, né, para eu chegar nessa salvação que você está falando aí, já no segundo estudo aí? Ok. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que me conscientizar é que, se eu estou no pecado, eu já sou candidato não só à primeira morte, mas à segunda morte, que é a morte eterna. Então, eu tenho que me conscientizar que esse vai ser o salário do meu pecado, a paga do meu pecado vai ser a morte. Então, eu tenho que me conscientizar disso. E tenho que me conscientizar que o dom gratuito de Deus é um presente dado. Deus está dando para você e para mim um presente, que foi Jesus Cristo. De graça, pela sua graça. Um dos atributos de Deus é a graça, né? Então, eu tenho que enxergar esse presente. Eu tenho que querer esse presente. Se eu não enxergo e se eu não quero, eu não vou receber. E se eu não recebo, desculpa, o salário do pecado é a morte. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu tenho que aceitar Jesus pela graça. Isso eu não posso gerar isso daí, né? Não é por obras. Olha, se eu distribuir não sei quantas cestas básicas, se eu fizer o bem para as pessoas, se eu cuidar dos favelados, se eu distribuir marmitex, querido, isso aí só vai tá colocando a tua salvação em prática. Ou seja, isso aí é fruto da tua salvação. Se você é uma pessoa salva, você vai dar esse fruto. Ah, pastor, mas eu vejo tanta gente fazendo isso e eu até posso dizer que as pessoas não são salvas. Pois é. Então, o único meio da salvação é através de Jesus Cristo. Eu não posso comprar minha salvação. Quando, né, tem algumas religiões que acham que pelas boas obras você conquista o céu, né? Quando você acha isso, na verdade, você está inutilizando o sacrifício de Jesus. Se pelas boas obras eu conquisto o céu, para que Jesus veio morrer aqui? Foi à toa, né? Não precisava. Ele estava cheirando cola lá, porque, na verdade, não. Cheira cola as pessoas que creem que você vai reencarnar, que você vai, pelas boas obras, ter a vida eterna. Não é por aí. Nós temos que aceitar. Então, o que eu devo fazer é aceitar essa graça, esse presente, e saber que, nas minhas forças, eu não consigo fazer nada. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, não tem outra saída. Então, quando eu falo para você aí, levanta a tua mão direita e aceita Jesus, é assim. Você tem que confessar, você tem que
confessar Jesus como Senhor. E sabe o que é um Senhor? É aquele que tem o controle. Não, pastor, mas espera aí. Se ele tem o controle da minha vida, significa que eu não tenho mais a liberdade de escolha? Não. O controle da tua vida é você que dá na mão dele. Não é ele que tira, nem é ele que impõe na tua vida. Você continua com a liberdade. Então, nós temos que entregar o nosso coração nas mãos do Senhor e crer que ele vai fazer as coisas. Então, o que eu devo fazer? Eu devo crer nesse presente de Deus, eu devo aceitar a graça através do sacrifício de Jesus, e eu tenho que aceitar e confessar. E quando você confessa, você tem que ter uma mudança de vida, né? Vai ter uma transformação de vida. E a gente vê isso em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante. Vida abundante não significa que você não vai ter problema. Para com isso. Você não quer ter problema? Então você precisa morrer. Porque só na eternidade a gente não vai ter problema. Nessa vida, não importa onde você esteja, não importa se você está num país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, se você está... Não importa onde você esteja. Não importa. A vida abundante é quando Cristo vive dentro de você e não importa as circunstâncias que estejam ao teu redor. Você continua vivendo a vida abundante. Você continua feliz. Você continua com paz no teu coração. Então, eu tenho que aceitar Jesus e tenho que ter essa vida abundante. Essa vida abundante é quando eu coloco todas as minhas aflições nas mãos do Senhor. Então, o que eu devo fazer? Aceitar o presente de Deus, aceitar a graça dele, confessar os meus pecados, aceitar Jesus como meu Senhor e viver abundantemente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia! Ou seja, se você aceitou Jesus e você continua com os mesmos trejeitos, com a mesma forma de falar, de pensar, de agir, você aceitou Genésio. Você não aceitou Jesus. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você começa uma nova vida. Você tem uma nova vida. O Espírito Santo começa a falar com você e você começa a ver e entender as coisas erradas que você fazia. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você diz que está em Cristo e não é uma nova criatura, você não está em Cristo. Ah, pastor, mas sabe, eu nasci assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Pois é, querido, não me importa o teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tataravô, não importa até a milésima geração passada, não importa. O que importa é você. É você hoje aceitando a Jesus e tendo essa nova vida. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Simples assim. Deus nos deu a vida eterna através de Jesus. Então, se você tem a Jesus, você tem a vida eterna. Se você não tem a Jesus, você não tem a vida eterna. E quando a gente fala em vida eterna, a gente fala uma vida após a morte. Essa vida eterna ela pode ser com Jesus e com o diabo.
Então, quando a gente fala em vida eterna, a gente está falando com Jesus. Se a gente for falar vida eterna com o diabo, a gente vai falar que você vai estar no fogo do inferno. Né? Então, nós não queremos falar disso aqui, não. Ou seja, se você tem a Cristo, se você permanece em Cristo, então você tem a vida. Se não, desculpa, você não tem a vida. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, eu só sou limpo através de Jesus Cristo. Eu só sou justificado através de Jesus Cristo. Não existe outra saída. Agora, a decisão é sua. Onde você está? Se você está no meu lado esquerdo, aqui onde está escrito aqui, ou seja, você é uma pessoa comum, uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que está em rebelião, uma pessoa que está separada do amor de Deus. Agora, se você tem a Jesus, se você aceitou a Jesus, você está do outro lado. Você está com Deus, você está com paz, você tem o perdão, você tem essa vida abundante, você tem a vida eterna, você tem a justificação. E isso a gente só tem através de Jesus Cristo. Com isso, nós falamos da salvação e falamos do plano da salvação. O plano da salvação para que você e eu sejamos salvos. Ah, Bertão, mas sabe, eu vou há 30 anos na igreja. Pois é, eu não estou falando de igreja, querido, eu estou falando de salvação. A sua salvação, a minha salvação, que é algo individual. O teu caminhar com Jesus, o teu caminhar com o Senhor. Eu não estou falando de denominação, de igreja, nada disso. Aliás, você que acompanha a gente aqui nesse canal, você sabe que a gente não fala disso. A gente não fala de religião. Nós não falamos de doutrina, nós falamos de palavra. Está escrito na palavra. Se você crê como nós, que a Bíblia é a única regra de fé para a nossa vida, vem com a gente. Se você não crê, tudo bem. Você tem o poder de decisão da tua vida. Sabe o que é isso? O poder de decisão. Mas é da tua vida. Se você vai para o céu, para o inferno, se você vai viver a vida eterna com Jesus ou vai queimar no fogo do inferno, é você que vai decidir, não sou eu. Eu não consigo decidir por você e tampouco você por mim. Mas em nome de Jesus, que eu espero que, não para que a gente seja engrandecido, mas que seja engrandecido o nome do Senhor. Eu espero que realmente você aceite a Jesus. Ah, pastor, mas eu já aceitei. Pois é, querido, então começa a viver com ele. Começa a viver com ele, viver o perdão, viver a graça, viver a misericórdia. Começa a viver a vida abundante que ele tem para nós aí. E começa a viver a palavra. Em nome de Jesus. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma pergunta, se tem algum questionamento, você pode escrever aqui embaixo, né? no YouTube, ou, se você preferir, pode, através do e-mail da rádio ou através do WhatsApp da rádio, você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento, e dentro da palavra a gente vai procurar responder para você. Tá bom? Que Deus te abençoe e te vejo no domingo. No domingo nós temos o culto da família. Convida aí toda a sua família e venha cultuar esse Deus. Não é uma igreja, não é uma religião. Cultuar um Deus todo-poderoso, para que a gente possa ter essa vida abundante que Ele nos promete. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na paz e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.